Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 94. Opis é uma garota mimada. Depois de voar alguns quilômetros de distância, Victor finalmente chegou ao território oriental, que era de propriedade do clã Urseman. Por que ele não foi para a mansão pessoal do clã Urseman na capital real? Bem, ele foi para a mansão, mas a mansão estava vazia, então ele deduziu que seu amigo havia retornado ao seu território. Eu acho que é aqui. Victor estava no topo de um prédio. Está aqui, mestre, HMM. Este lugar é agradável. O que está acontecendo? Victor sentiu a temperatura do local. A mudança repentina de temperatura o deixou um pouco curioso. Afinal, o norte, que é território de Skatashi, capital real, era mais frio do que aqui. O território do oriente, anteriormente pertencente ao clã Fulger, é um território mais ameno que sempre parece estar no outono. Este território onde existem aqueles grupos de macacos que podem ser domados. Sim. Como você sabe sobre isso? Elizabeth me contou quando estávamos visitando a capital. Ei! Quando você chegou tão perto da princesa, não estou perto dela. Ela só me acompanhou na minha visita à capital porque a Opis não queria ir embora com ela. Kaguya entendeu agora, de repente começando a se lembrar da expressão de Opis um dia atrás. Ela parecia não querer se separar de Victor. Flashback. Quando Victor foi declarado vencedor do jogo, ele voltou para a sala VIP, e uma pequena situação estava acontecendo. Opis, precisamos voltar, falou Elizabeth. Não. Opis negou. Opis. Elizabeth estreitou os olhos em sua irmã. Não era hora de ser mimado. Não. Opis correu em direção a Victor e subiu em seu ombro. Victor riu gentilmente enquanto segurava Opis com o braço e acariciava a cabeça da garotinha. Padre Opis exibiu um pequeno sorriso satisfeito. Garota, ouça sua irmã mais velha e vá para casa. Violette tinha um sorriso no rosto. Ela está obviamente feliz, e ela nem estava tentando esconder isso. Sim, é hora da criança dormir. Sasa surpreendentemente apoiou Violette. Meninas. Ruby ficou sem palavras. O quê? Você vai dizer que gosta de vê-la perto de nosso marido? Os olhos de Sasa não eram bonitos. Ruby ficou em silêncio. Ela sabia que o Sasa estava certa. Faça alguma coisa. Elizabeth olhou para Victor com olhos acusadores. Vendo o olhar de Violette, Victor olhou em volta e até olhou para trás para ver se conseguia encontrar alguém. Como não tinha certeza se ela estava falando com ele, então apontou para si mesmo. Ele tinha um sorriso inocente no rosto. Quem mais? Elizabeth estava prestes a surtar. Victor pensou um pouco. Para ser honesto, ele não queria fazer nada, considerando que não é como se ele odiasse a presença de Opis. Mas provavelmente, como princesa, ela deve ter coisas para fazer, certo? Pai? Ele olhou para Opis, e vendo o rostinho fofo de Opis, ele disse, vá para casa, você sempre pode me visitar quando quiser, você sabe onde eu moro, certo? Violette, Sasa e Ruby não esperavam ouvir essas palavras. Opis assentiu. Quando você sentir vontade, apenas venha me visitar, mas por enquanto, ouça a irmã mais velha, ok? Opis faz uma cara dura como se quisesse negar, mas quando ela vê o sorriso gentil de Victor, ela cede, ok. Pai. Foi tão fácil. Porque ela apenas ouve você. Ele nem é o verdadeiro pai dela. Elizabeth estava pirando internamente. Victor coloca Opis no chão, e a garotinha olha para a irmã, retornando. De repente, um poder sombrio cobre o corpo de Opis e ela desaparece. Porra! Ela sempre faz isso. Ei, isso não é um vocabulário de princesa. Victor riu. Foda-se. A culpa é sua. Victor apenas riu e não se importou. Essa cadela. Quando Violette ia fazer alguma coisa, ela foi segurada por Ruby. Não faça nada. Ela finalmente está partindo, e se você tentar procurar problemas agora, ela vai ficar aqui mais tempo. Isso não era algo que Violette queria. Elizabeth virou o rosto e caminhou em direção à saída da sala VIP. Ela olhou para os guardas reais. Vamos, faça seu trabalho desta vez. Sim, princesa. Sua imagem nobre foi completamente destruída, comentou Pepper. Isso acontece muito quando alguém está lidando com Victor, Eleanor falou. Própria experiência, hein? Lacus exibiu um pequeno sorriso. Sim. Eleanor não negou.
Vendo o sorriso interessado de Victor através da sombra, ela disse: Você não vai domar esses macacos. Vai, eu queria. Mas não tenho tempo hoje. Talvez no futuro. Victor falou, então olhou para uma mansão ridiculamente grande e pulou em direção a ela. No ar, a imagem de Victor começou a ficar distorcida, e de repente ele se transformou em um enxame de morcegos. O enxame de morcegos voou em direção à mansão, passando pelas defesas da mansão, e logo ele estava parado no meio do jardim. Ao contrário da vez com Victoria, desta vez, alguém podia sentir a presença de Victor. Intruso. Victor olhou para o homem e, vendo que parecia um homem adulto, perguntou: Quem é você? Quem é você, intruso? Victor Walker. Quem é você? Victor perguntou novamente. James. O que você está fazendo aqui? O homem parecia saber o nome de Victor. Visitando meu amigo, ele falou com um pequeno sorriso no rosto. O mordomo assentiu. Segundo andar. Quando você subir as escadas, ele estará na 10ª porta à esquerda. James se virou e caminhou em direção a algum lugar, e logo a imagem dele desapareceu. Obrigado. Victor se virou e caminhou, mas antes de ir para o local indicado, ele usou seus poderes. No entanto, por algum motivo, ele não conseguia ver nada. Ele parou de andar. O que é isso? Esta é a primeira vez que isso acontece. Ele se sentiu estranho, considerando que seu poder visual nunca falhou. Mas ele não pensou muito sobre isso. Afinal, ele sabe que com a existência da magia, muito pode ser feito. Então, ele apenas manteve-se em alerta. James estava voltando para seu trabalho, mas de repente ele parou de andar e disse: eu dei as instruções erradas. Aquele era o quarto de Lady Jessica. Quando ele achou que deveria voltar e avisar Victor sobre isso, ele ficou preguiçoso. Tanto faz. Ele ignorou toda a situação e fingiu que não sabia de nada. Na porta de um quarto muito feminino, Victor estava parado olhando para a cena à sua frente. Eu me pergunto por que isso continua acontecendo comigo. Ele estava realmente se perguntando sobre isso. Não é como se ele estivesse entrando propositalmente nos quartos das mulheres. Ele não era um pervertido. E ele era casado. Na frente de Victor estava Jessica, assim como ela veio ao mundo, e ela parecia que tinha acabado de acordar. Mestre azarado e, ao mesmo tempo, sortudo, talvez. O que? O rosto de Jessica estava vermelho puro. A reação dela é diferente. Ela congelou. Bem, ela é mais nova que Lady Victoria, faz sentido. Victor olhou Jessica de cima a baixo. A garota era baixa, 168 centímetros de altura, magra e pele pálida como todos os vampiros, seios becup, cabelos pretos longos e levemente encaracolados e olhos azuis escuros. Então quem és tu? Perguntou Victor. Jessica Urseman. Inconscientemente, ela respondeu, mas logo uma raiva cresceu dentro de seu coração. Ela pegou um cobertor e escondeu sua nudez, e quando foi pedir para Victor sair, ela ouviu: você é a irmã de Ainer. Diga-me, onde ele está? Este homem não é muito insensível. Ele viu a nudez dela e não reagiu de jeito nenhum. Ela era feia. Olá, mulher, você está neste mundo. Victor caminhou até Jessica e acenou com a mão na frente do rosto dela. Jessica ficou surpresa, mas por vários motivos agora que ela não conseguia descrever. Você voltou à vida. Agora me diga. Onde ele está? Perguntei ao seu mordomo, e ele disse que estava aqui. Os olhos de Jessica se estreitaram. Foi culpa do James? Vou reduzir o salário dele, mestre. Por que você não usa seu poder? Não é mais fácil. Eu tentei, mas algo parece estar bloqueando minha visão. Encantamentos, talvez, eu não sei, mas esta é a primeira vez que isso acontece, e já que esta é a mansão de um conde, a segurança aqui deveria ser mais apertada, certo? Ou eles estão escondendo alguma coisa, faz sentido. Victor achou que era bem possível, tentou usar seu poder novamente, e como esperado, não conseguiu ver nada, apenas viu o mundo vermelho, e nesse mundo, havia várias paredes como se quisessem impedi-lo de vendo algo. Por que você está falando sozinho? Não se importe, eu gosto de pensar em voz alta. Victor sorriu. Jessica ficou em silêncio. Então? Onde está Ainer? Ele está em coma. Ela falou em um tom frio sem qualquer simpatia. Victor estava interessado.
Depois do jogo, ele estava em coma por usar muito seu poder e está se recuperando. 1. Victor coloca a mão no queixo, como se estivesse pensando em algo. Aquele mordomo não sabe que o patrão está em coma. Ou é o mordomo do irmão mais velho? Muitas perguntas, embora Victor esteja em dúvida, ele não se importa muito. Afinal, ele sabe que o clã dos vampiros é bastante complicado. Olhando para o rosto de Jessica, ele sorriu um pouco. Bem, eu acredito em você. Hein? O que é esse rosto chocado? Ele perguntou. Nada. Só. Victor não entendeu, e a mulher também não continuou falando. Apenas o quê? Nada. Por alguma razão, Victor sentiu como se estivesse falando com o Pis agora. Embora o Pis fosse mais bonito do que ela, e agora, mestre, eu vou atrás dos macacos. Você não desistiu? Sim, mas não me diverti e ainda tenho tempo. Então por que não? Victor sorriu. Suspirar. Macaco. HMM. Sim, você sabe onde eles estão? Você está falando sobre os grandes macacos que comem bananas pretas. Sim, aquele. Os olhos de Victor brilharam com interesse. O habitat deles é mais a leste, em uma floresta densa. Você pode encontrá-los lá. Obrigado pela informação. Jessica abriu um pequeno sorriso quando ouviu as palavras de Victor. Obrigado. Bem, prazer em conhecê-la, Jessica. Estou indo agora. Victor se virou e caminhou em direção à saída. Vendo as costas de Victor se afastando, ela disse, você sabe onde é a localização exata? Não sei. Victor sorriu. Jessica ficou sem palavras. Ele é apenas muito aventureiro. Como você vai para um lugar que você não conhece? Mas eu tenho alguém comigo que sabe, de fato. Lady Sasa visitou aquele lugar no passado com Lady Violette. Eu sei o caminho, como esperado de você. A sombra de Kaguya parecia sorrir. Jessica entendeu que alguém o acompanhava. Tome cuidado, eu acho. Obrigado. Victor saiu casualmente do quarto de Jessica. Quando a porta se fechou, Jessica de repente se lembrou de algo. Ele me viu. Ele me viu. Ela tinha esquecido completamente. Ela estava presa em seu ritmo. Eu não posso me casar mais. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 95. As esposas estão se sentindo ameaçadas. Enquanto Victor estava visitando seus amigos, um pequeno caos estava acontecendo no quarto onde ele dorme com suas esposas. Não este. Não este. Não este. Este parece um vestido de velha. Seremos assim também quando for a nossa vez? Sasa perguntou enquanto olhava para Violette, que estava vestindo apenas um sutiã preto e calcinha preta. Ela estava na frente do guarda-roupa, tirando todas as roupas e jogando na cama. Ela parecia muito indecisa sobre o que iria vestir. Provavelmente. Ruby, respondeu. Difícil dizer, hein? Sim. Ruby assentiu. Pode me ajudar? Violette de repente olhou para os dois. Os dois ficaram sem palavras. Mas não foi você que não quis nossa ajuda? Você está ficando senil? Sasa disparou. Tanto faz, apenas me ajude. Hugo. Essa garota é muito irracional. Isso não é novidade. De fato. Ela é assim desde criança. Sasa não estava com vontade de sair do sofá, parecia estar engolindo ela. Ela era muito preguiçosa. Parando para pensar, ela mudou muito, hein? Ruby falou depois de olhar para Violette. Você pensa? Sasa ergueu uma sobrancelha para ela. Violette parecia mesmo a mulher irracional, louca e perseguidora que ela conhecia desde a infância. Sim, até poucos dias atrás, ela tentava nos matar por estarmos perto de nosso marido. Isso é verdade. Sasa sentiu. Nós também mudamos. Por exemplo, você não ficaria tão confortável falando sobre essas coisas agora como antes, certo? Ruby exibiu um pequeno sorriso. Sasa sorriu gentilmente. Você mudou também. Agora você sorri mais. Ela lembra que Ruby costumava ser mais fria e raramente demonstrava emoções. Ruby fica surpresa, mas logo ela abre um sorrisinho gentil, de fato. Sasa sentiu seu coração palpitar um pouco ao ver o sorriso de Ruby, então ela também abriu um sorriso. Eu já disse isso várias vezes, mas você deveria mostrar mais esse sorriso para o nosso marido. Ele adoraria. No futuro. Ruby riu. Um momento de silêncio caiu no quarto, e o único barulho que os dois puderam ouvir foi Violette puxando várias roupas do guarda-roupa. No entanto,
De alguma forma estranha, esse barulho deixou as duas mulheres com um sentimento de paz em seus corações. Muita coisa aconteceu de repente, e não tivemos tempo de falar sobre isso. De fato. Sazia sentiu. Você pretende ir para casa? Ruby perguntou. No futuro. Depois do meu encontro com Darling. Oh! Desde quando você o chame de querido? Desde agora. Sazia riu, e então ela falou com uma expressão séria. Estou cansada de não mostrar meus sentimentos ao meu querido. Eu sinto que se eu não me aproximar dele, sua mãe vai roubar meu querido de mim. Ruby não sabia como se sentir quando ouviu as palavras de Sazia, mas, interiormente, ela pensou a mesma coisa que ela. Isso é impossível, disse Ruby, ou pelo menos ela queria acreditar nisso. Acorde para a realidade, eles são muito parecidos, e isso os atrai, mesmo que eles não percebam. O rosto de Sazia escureceu um pouco, e algo aconteceu enquanto eles estavam treinando. Você não viu que Darling está dando sangue regularmente para sua mãe? Os olhos de Ruby e Sazia escureceram, de fato. Eu percebi que, mas de uma coisa podemos ter certeza, nosso marido nunca vai nos trair. Mas, temos que ter cuidado com as mulheres. Principalmente, minha mãe. Ela nunca pensou que diria isso em sua vida. Ela também nunca pensou que teria que se sentir ameaçada por sua própria mãe. Não deveria ser assim. Não se esqueça de Opis, Elizabeth e Eleanor. Sazia ignorou as irmãs de Ruby porque percebeu que o relacionamento de Victor com elas é mais como um relacionamento de irmãos. Victor não gosta de Sienna, irmã mais velha de Ruby. Opis também. Ela é uma criança. Ela é uma criança agora. Mas e no futuro? Ruby ergueu uma sobrancelha. Ela tinha esquecido completamente disso. Mas está faltando alguma coisa, acrescentou Sazia com olhos sérios. O que? Os sentimentos do nosso marido. Oh! Ruby pensou que era verdade. Afinal, eles estavam apenas pensando em si mesmos e nunca pensaram nos próprios sentimentos de Victor. Pensando nisso agora, eles nunca tiveram uma conversa adequada com Victor sobre isso. Atualmente, eles só têm olhos para nós. Scatashi. Ruby olha para Sazia. Por causa disso, ela é mais perigosa, hein? Sim. Sazia fez uma cara de incerteza, embora dependendo do gosto do nosso marido, essas mulheres nunca terão a chance de estar perto dele. Oh! Ruby ergueu uma sobrancelha. Você parece ter certeza absoluta do que está falando. Sazia olhou para Ruby. Você não vê? Darling apenas reage a mulheres como Violette, Scatashi, você e eu. O que temos em comum? Ruby estava pensando profundamente, mas não conseguia pensar em nada. Qual é a característica mais marcante de Violette? Sazia ajudou um pouco. Ela é uma yandere. Oh, Ruby respondeu sem pensar, e quando ela respondeu, ela entendeu o que Sazia estava sugerindo. Yandere. Sazia não entendeu. Significa algo próximo a um perseguidor. Ela estava com preguiça de explicar. Nosso marido só reage a mulheres assim. Ele tem problemas na cabeça. Espera, eu também sou assim? De alguma forma, ela só percebeu isso agora. Espera. Ela começou a entrar em pânico. Eu não me lembro de ser assim. Ela era uma mulher mais nobre e calma. Ela não é como Violette. Pelo menos é o que ela acredita. Eu também não era assim. Ruby murmurou. Fomos influenciados. Ruby olhou para Violette com olhos acusadores. É culpa de Violette, certo? Sazia falou. De fato. É culpa do ritual também. Graças ao efeito colateral do ritual mal sucedido, podemos sentir as emoções um do outro. Eles acreditaram fielmente. Mas, eles não perceberam que tudo isso era uma ilusão de sua própria autoria. Nunca foram normais. Como pode uma criança que foi criada por uma mulher que adora jogar e uma mulher que é louca por batalhas ser normal? Sem mencionar que eles são vampiros. Biologicamente, esta raça sente as emoções de forma mais intensa. Eles nunca tiveram a chance de serem normais. Sentindo os olhares acusadores de Ruby e Sazia, Violette parou o que estava fazendo e olhou para as duas. O quê? Por que vocês estão me olhando assim? Ela estava tão concentrada em escolher uma roupa que não ouviu as duas mulheres conversando. Nada. Os dois responderam ao mesmo tempo. De repente os dois ouviram o grito de Yuki. O guiar. Estou atrasado. Oh, ela acordou agora, hein? Ruby falou. Sim, é uma pena que nosso marido já tenha ido embora, disse Sazia. Já que ela não está fazendo nada, vou pedir para ela me ajudar. Violette teve uma ótima ideia.
Espere, ela não é sua empregada. Mas ela é do meu clã. E ela é a empregada do meu querido, e se ela é a empregada do meu querido, ela é minha empregada também. Afinal, tudo do meu querido é meu, e tudo que eu tenho é do meu querido. Os dois ficaram sem palavras com essa lógica distorcida. De alguma forma, de uma forma distorcida, isso faz sentido, Sasa falou depois de pensar por alguns segundos. Ruby concordou com a cabeça. Certo. Eu vou ligar para ela. Violette correu em direção à saída do quarto. Espere. Vista algumas roupas primeiro. Ah! Violette parou de correr de repente, olhou para a cama e, vendo as roupas que gostava, pegou as roupas e as vestiu. Logo ela saiu do quarto. Ela deixou a porta aberta. Ruby suspirou. Eu resolvo isso. O corpo de Saz está coberto de raios, e assim que ela desaparece, num relâmpago, ela fecha a porta e se deita onde estava novamente. Eu invejo essa habilidade. A Sasa riu divertida. Em uma floresta densa, Victor estava em cima de uma árvore gigantesca, e ao lado dele estava Kaguya. Eu juro. Se Deus existe neste mundo, ele está tentando me fazer de bobo. Na frente de Victor estava um macaco de 4 metros de altura. O macaco estava se banhando em uma cachoeira, e esse macaco era claramente uma fêmea. Mestre, você tem uma sorte estranha. Isso é sorte. Victor apontou para o macaco que estava tomando banho. Eu acho que isso é azar. Considerando que você teve 2 momentos de sorte alguns momentos atrás. O universo está tentando equilibrar as coisas, eu acho. De quais momentos de sorte você está falando? Nada veio à mente de Victor quando ele pensou sobre isso. Kaguya olhou para Victor incrédula. Mestre. Você está falando sério? Sim. Suspirar. Ela deu um suspiro muito visível. Então ela disse, você não se lembra? Ver a mãe do seu amigo e a irmã do seu amigo nuas. Oh. Victor pensa por um momento e diz, isso é sorte. Para alguns homens, é. Kaguya comentou. Victor achou que Andreu, seu amigo de infância, acharia essa situação bastante afortunada. Qualquer que seja. Victor não pensou muito nisso, já que não tinha interesse nisso. Kaguya exibiu um pequeno sorriso quando viu que Victor não se importava com aquelas mulheres. Só uma curiosidade, o que você considera como sorte? Ela estava bem curiosa. Acho que já tenho sorte. Ele respondeu honestamente. Kaguya não entendeu. Afinal, não foi essa a pergunta que ela fez a ele. Victor elaborou, quero dizer, eu tenho 3 esposas que amo muito, uma mestra que cuida de mim do seu jeito estranho, e eu tenho você. Ele sorriu gentilmente. Kaguya virou o rosto rapidamente. Kaguya. Por que você não vai lutar? O macaco está na sua frente. Victor olhou para o macaco. Acho que seria desrespeitoso. Atacar alguém enquanto essa pessoa está tomando banho. E-mail. Certo? Não é como se Victor estivesse tentando matar o macaco. Ele só quer lutar. Se sim. Tanto faz. Por que você não procura outro macaco então? Estarei esperando aqui. Victor assentiu, e logo seu corpo estava coberto de relâmpagos, e ele voou para o céu. Percebendo que Victor se foi, Kaguya se ajoelha em posição fetal e coloca a mão no rosto. Ela não quer que ninguém veja seu rosto agora. Isso é injusto, mestre. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 96 Lugar estranho. Victor estava na frente de um animal que mais parecia um gorila. Ele era um enorme gorila com mais de 15 metros de altura, musculoso, tinha pelos pretos e olhos vermelhos, e estava sentado como se estivesse curtindo o luar. Gorila, banana, gorila. Eu, líder, banana, gorila. O gorila vira o rosto e olha para Victor e o vê fazendo gestos estranhos enquanto aponta para as bananas pretas no chão. O gorila exibia um rosto estranho, e a única coisa que ele pensava era, ele é um tolo. De alguma forma, o gorila estava gostando do que Victor estava fazendo e começou a bater palmas como se dissesse para continuar. Victor ficou sem palavras ao ver a atitude do gorila. Isso não está funcionando. Victor se levanta do chão e dá um tapinha em suas roupas para tirar o pó. Como faço para domar essa criatura? Os olhos de Victor brilharam. Ele queria domar essa criatura. Ele queria seu próprio King Kong. Uru. O que? O gorila apontou para as pilhas de bananas pretas. Peguei.
Eu não posso comê-los de qualquer maneira. Victor jogou uma banana na direção do gorila, que a pegou com bastante facilidade. Victor tentou provar a banana antes, mas para ele, tinha o pior gosto do mundo. Uhul, uhul. O gorila parecia feliz. Sim, sim. Tanto faz. Victor falou como se o entendesse, mas a pergunta é, ele entende? Claro que não. Mas assim como os outros animais com os quais ele entrou em contato no passado, ele conseguiu entender as intenções da criatura, e o gorila é muito mais inteligente que os outros animais, então ele pode entender um pouco. Eu deveria ter perguntado a alguém sobre domar um gorila. Victor sentou-se no chão e levou a mão ao queixo de um jeito entediado. Ele estava se perguntando o que fazer a seguir. O gorila olhou para Victor, e seus olhos brilharam de curiosidade quando ele se levantou da árvore em que estava encostado e se aproximou de Victor. Depois se sentou ao lado dele. Oh! Victor olhou para gorila, que estava ao lado dele com apenas uma pilha de bananas separando os dois. E aí, Big? Você quer mais bananas? Uhul, uhul. Entendo. Pegue o quanto quiser. O gorila começou a comer bananas. Victor estava observando o gorila comendo a comida tão primorosamente. De alguma forma, ele estava curioso. Isso é realmente bom? Pena que ele não podia comer. O gorila apontou para a pilha de bananas quando viu o olhar de Victor. Ele parecia estar oferecendo a Victor. Ele era um gorila educado. Infelizmente, eu não posso comer, Big. Olhe. Victor mostrou suas presas. Quando o gorila viu as presas de Victor, ele entendeu o que Victor estava dizendo e, com um movimento brusco, o gorila se levantou e caminhou em direção à árvore em que estava sentado. Ele abre o casco da árvore e pega alguma coisa, depois volta para Victor e se senta no chão. De repente, ele joga uma grande quantidade de itens no chão. Oh! Victor olhou para os itens com curiosidade. Os itens pareciam um tipo de fruta completamente vermelha. O que é aquilo? Ele inspecionou a fruta. Uhul, uhul. Eu posso pegar? O gorila sentiu e voltou a comer a banana que Victor havia trazido. Victor pega a fruta. Ah? É bem mole. Parece geleia. Victor olhou para o gorila e viu o gorila apontando para sua boca. Ah, você quer que eu coma? Uhul, uhul. Bem, por que não? Victor pegou a fruta e colocou na boca. De repente a fruta parecia estourar, e um líquido vermelho desceu na boca de Victor. Tinha um gosto delicioso como se ele tivesse bebido o suco de maçã quando era humano. Inconscientemente, ele começou a pegar mais frutas e colocá-las na boca. Uhul, uhul. O gorila começou a bater palmas. A fruta não era tão saborosa quanto o sangue de suas esposas, mas era muito bom. Espere. Se ele pode comer essas frutas, então. Isso é sangue? Victor olhou para a fruta, e então olhou para a árvore, concentrou mais sua atenção na árvore, e pôde ver que a árvore estava se movendo. Que porra é essa? Está vivo. Ele rapidamente se levanta do chão. Uhul, uhul. O gorila começou a rir dele. Cala a boca. Eu não sabia que esse tipo de criatura existia, ok? Uhul, uhul. Ele começou a bater palmas. A barreira do idioma é difícil. Victor achava que era assim que um estrangeiro se sentia quando ia para um país que não conhecia a língua local. Mas o que é isso? Victor examinou a árvore e, por curiosidade, tocou no casco da árvore. Quando Victor tocou o casco da árvore, algo aconteceu. Lentamente, a árvore começou a enviar seus galhos para a mão dele e começou a envolver seus braços. Ele ficou com medo no começo, mas ele não se sentiu ameaçado. Na verdade, ele se sente bem-vindo. Victor olha para o casco da árvore que o gorila abriu, e por curiosidade, ele olha para dentro, e dentro do casco da árvore, ele vê vários esqueletos. Ele concentrou sua atenção nos esqueletos. Garras. O que ele viu era claramente um esqueleto de vampiro, e ele também podia ver alguns esqueletos humanos misturados. Este lugar. Ele se afasta um pouco e olha ao redor. Este lugar evoluiu para devorar seres. Victor viu claramente o resultado dos seres que se aproximaram deste lugar. Mas, por que não me sinto ameaçado? Ele estava sentindo uma sensação estranha em seu coração. Mestre, por que você está? Mestre, o que você está fazendo? De repente, a atmosfera do gorila e da árvore mudou de pacífica para hostil. Roar!
O gorila rugiu em direção a Kaguya. Kaguya rapidamente cobre seu corpo com a escuridão e se prepara para lutar. O gorila começou a se aproximar de Kaguya com intenções hostis. Ele nem parecia o gorila pacífico com quem Victor estava e mudou completamente de atitude quando Kaguya apareceu. Vendo que Kaguya está em perigo, Victor dá um passo em direção a ela, e logo ele desaparece e depois reaparece na frente de Kaguya. Kaguya deu um passo para trás. Mas, mestre, faça como eu digo. Os olhos de Victor brilharam. O Kaguya ficou um pouco assustada com o olhar de Victor, mas rapidamente correu na direção oposta. Percebendo que Kaguya estava segura, o corpo de Victor relaxou um pouco. Victor estala o pescoço e olha para o gorila, enquanto seu sorriso cresce. Ei, garotão. Vamos nos divertir? Ele nem tentou falar para pacificar o gorila. Roar. O gorila rugiu e bateu no peito em sinal de desafio. Esse é o espírito. Uma pressão assustadora deixou o corpo de Victor. Victor salta em direção ao gorila e o ataca. O gorila faz o mesmo e balança seus grandes braços enquanto ataca a Victor. O gorila esperava que Victor voasse para longe quando o atacou. Afinal, ele era minúsculo comparado ao seu tamanho, certo? Mas a realidade que ele esperava não aconteceu. Os dois punhos colidem no ar. Boom! E por um momento, o som de um estrondo de ar foi ouvido. E aconteceu um resultado inesperado. O gorila se afastou e caiu no chão sentado. O gorila olhou para Victor incrédulo. Ele não esperava esse resultado. TSK. Victor estalou a língua em aborrecimento quando viu seu braço quebrado. Se fosse Skatashi, aquele gorila teria voado longe. Ainda estou fraco. Em menos de 7 segundos, seu braço estava completamente regenerado, e ele olhou para o gorila, então se posicionou novamente. Vamos continuar. Vendo o sorriso de Victor, o gorila exibiu um pequeno sorriso que mostrou todas as suas presas. Eu gosto desse sorriso. O gorila se levanta do chão. Ele havia se esquecido completamente de Kaguya, e tudo o que estava em sua cabeça agora era Victor. Roar. Bar. Bar. Ele rugiu para Victor enquanto batia no peito várias vezes. Desta vez, ele estava falando sério. O sorriso de Victor cresceu desproporcionalmente. Ele riu como um maníaco. Esse é o espírito, Big. Os círculos mágicos na luva de Victor começaram a brilhar vermelho sangue. Vamos lutar. Roar. O gorila rugiu, como se dissesse a mesma coisa que Victor, e, com velocidade desproporcional ao seu tamanho, apareceu na frente de Victor e lhe deu um soco na cara. Uau! Victor não esperava essa velocidade vindo de alguém tão grande. Boom! Um estrondo sônico foi ouvido, e logo o corpo de Victor voou para o céu. Apesar de ter algumas partes do corpo quebradas, ele riu. Ele sentiu. Esta dor é a mesma de quando ele estava treinando, e também é o sinal de que ele estava enfrentando um adversário forte. O corpo de Victor se regenerou no ar, e logo ele criou uma plataforma de gelo atrás dele e, usando a plataforma de gelo como suporte, voou em direção ao gorila. No ar, as mãos de Victor começaram a ficar cobertas por uma luva de gelo. E como um foguete, atinge o rosto do gorila. Boom! Um estrondo foi ouvido quando Victor deu um soco no rosto do gorila, e desta vez quando ele ganhou impulso, o gorila foi jogado para trás por sua força. Então no momento em que o corpo do gorila ia cair no chão, ainda não acabou, garotão. Victor aparece sob o gorila e o segura. O gorila não acreditou no que estava testemunhando. Ele era pesado, sabe? Com uma demonstração de força, Victor jogou o gorila no ar. Victor aponta as duas palmas para o gorila. Fogo e gelo começaram a ser criados na frente dele. Logo esse poder voou em direção ao gorila. Percebendo o perigo, o gorila fez algo que só aumentou o sorriso de Victor. O corpo do gorila parecia estar coberto por algum tipo de material preto. Boom! Os dois poderes colidem contra a armadura do gorila, e uma tremenda quantidade de fumaça criada. O gorila rugiu no ar e explodiu toda a fumaça criada pelo ataque. E Victor pode ver claramente um gorila vestindo uma armadura preta completa. Victor começou a aplaudir com felicidade genuína. Você é o melhor, Big. Mestre. Você é um homem incorrigível. Kaguya, que estava observando tudo de uma árvore a uma distância considerável,
Não pôde deixar de dizer isso quando viu o sorriso de Victor. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza